Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e a nossa reflexão nesta noite será em Efésios capítulo 2, do verso de 1 a 10. Convido você a abrir sua Bíblia, seu aplicativo, acompanhar a leitura desse texto tão maravilhoso, tão profundo, tão significativo para cada um de nós. Nós vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto para olhar para a palavra, conferir os textos que vamos divulgar nessa noite. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos do pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, nós começamos semana passada, no capítulo 1, quando nós vimos que a vida e todo o propósito da existência humana se satisfaz e se compreende em Cristo Jesus. Nós vimos então que o apóstolo Paulo fala: bendito somos nós que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que habita as regiões celestiais. Então ele começa nos dando uma clareza muito grande. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo te abençoa. E Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo, além de ser uma necessidade para a vida humana, como nós vimos semana passada, nós vimos que a existência humana só é possível por causa de Cristo Jesus, porque Ele estava na plenitude dos tempos. Ele estava naquele momento em que todas as coisas foram ser criadas, naquele momento em que todas as coisas foram ser idealizadas e sonhadas pelo nosso Deus. Cristo estava naquele momento, e Ele estava ali naquela plenitude dos tempos, para fazer convergir todo o propósito de Deus. O centro das nossas vidas, o centro da existência humana é Cristo Jesus. Se você quer conhecer o propósito da tua vida, se você quer conhecer a sua caminhada, qual o caminho que você deve trilhar, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Não há outra mensagem, não há outra pessoa que possa explicar e esclarecer para cada um de nós o propósito, o objetivo, a missão pela qual devemos viver, que não seja Jesus Cristo. Religião nenhuma é capaz de satisfazer o coração humano, mente humana nenhuma é capaz de esclarecer os propósitos da vida para algum ser humano que não seja Jesus Cristo. Tudo está nele, e Ele é o cabeça da igreja, e Ele sendo a coroa da criação, Ele sendo a bênção da criação, Ele sendo o triunfo de Deus, Ele sendo a majestade da glória de Deus, porque quando eles pediram: Pai, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus virou e falou assim: se você me conhece, então você conhece o Pai, se você me vê, você vê o Pai. Tem muita gente que fala que a coroa da criação é um homem em Cristo, porque o homem
fora de Cristo, ele está morto. Quando você anda aí pelas ruas, e você passeia no meio de uma multidão, você anda no meio de um cemitério. Você anda no meio de pessoas mortas. Mortas espiritualmente, fracassadas existencialmente. Quem não conhece a Cristo na vida, não tem a possibilidade de desfrutar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Quem não conhece a Jesus Cristo e não se rende à grandeza, ao ensino, à ação de Cristo na cruz do Calvário, não é capaz de experimentar vida verdadeira. Ele vive numa ilusão. Se no primeiro capítulo o apóstolo Paulo nos mostra a condição de Cristo para a existência de toda a vida humana, no capítulo 2 ele mostra a condição do homem, da humanidade. E a condição do homem, da humanidade, é que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Duas palavras gregas muito profundas que nós precisamos analisar: transgressão e pecado. Pecado, segundo o meu querido professor Russell Shedd, é errar o alvo. Pecado é aquilo que o apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. O pecado não é um deslizezinho, mas ele usa isso com uma intensidade, que é a transgressão. E a transgressão é mais a sua ação deliberada de praticar e fazer o mal. Pastor, o senhor falou que a gente está andando aí num mundo onde tem um monte de gente morta, num cemitério. Sim. Pastor, mas tem muita gente boa nesse mundo. Sim. Tem muita gente que às vezes eu vejo que eles são melhores e não são crentes, pastor. O que isso significa? Significa que eles estão assim meio mortos-vivos? Eles são meio Walking Dead? Não, eles estão mortos, segundo a palavra de Deus. Jonathan Edwards, em seu grande sermão, em que ele fala pecadores nas mãos de um Deus irado, ele ainda é muito mais duro, no sentido de que ele fala de que a morte é uma escuridão tão tenebrosa, que não há possibilidade da entrada da luz. E é por isso que eu e você começamos nesta noite a entender que na nossa condição era necessário que a luz viesse de fora. Que nós não teríamos condição de sairmos dessa escuridão do pecado e da transgressão. Mas como justificar esses que são bonzinhos, pastor? Esses que são bonzinhos, mas que não adoram a Jesus Cristo, esses que são até exemplos de cidadãos, mas não adoram a Jesus Cristo, esses que a gente olha, a gente fala, a gente vê que eles prosperam, eles avançam, eles também são pecadores, estão mortos. Segundo a palavra de Deus, eles estão mortos. E é importante que nós entendamos isso. Vocês estão mortos, vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, nos quais costumavam viver quando seguiam o quê? A presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Os nossos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo com as suas ideologias e a sua visão completamente contraditória à palavra de Deus e a Deus. A carne,
que é esse bem que a gente quer fazer e não faz, mas o mal que a gente não quer, a gente pratica. Esse bem que a gente quer e se esforça a viver e a gente não consegue. Pastor, fala do Senhor, porque eu não sou assim, eu sou pessoa boa. Já errou, irmão. Faz uma análise bem simples aqui nessa noite. Pega os 10 mandamentos e passa a sua vida pelos 10 mandamentos. Você cumpre os 10 mandamentos? Essa semana, não vamos muito longe, essa semana, você cumpriu os 10 mandamentos? Não farás imagem e escultura, não adorarás, não se prostrarás. Esses aí são meio, que a gente pode dizer, são meio fáceis, né? Não dirás falso testemunho. Será que essa semana você não falou para alguém que estava na sua casa? Diz que eu não estou, eu não vou atender agora. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Nós precisamos aqui nesta noite entender, Deus é santo, a humanidade vive numa escuridão muito grande do mal e do pecado e da morte, por isso que a humanidade precisava ser invadida por Cristo Jesus. E aí sim, nós começamos então, no meio da escuridão, a enxergar a luz, que é Cristo Jesus. E é isso que eu e você precisamos entender isso. Verso 3, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores na sua ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Você não se salva. É pela graça de Deus que somos salvos. Pode um morto querer conduzir outro morto à vida? Não. Por isso que o mundo precisava ser invadido. E ele foi invadido com a graça de Deus, com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus? É Ele que veio fazer essa missão. É Ele que veio resgatar e transformar a humanidade para o propósito, para o projeto e a finalidade a qual todo esse universo foi criado. Todo esse universo foi criado para viver para a glória de Deus e manifestar a glória de Deus. Agora nós não conseguiríamos. Deus tentou fazer isso com líderes, enchendo-os com o Espírito Santo, não deu certo. Mandou as tábuas da lei, não deu certo, porque não conseguiram cumprir esses mandamentos. Por isso Ele mandou a Cristo, e como Cristo, vindo e invadindo a natureza humana, nós conhecemos então o amor. E aí sim, Ele nos dá vida, e a vida em Cristo, mesmo quando ainda éramos pecadores. Até aqui, nós já precisamos então entender duas grandes realidades das nossas vidas, queridos irmãos. A primeira delas, somos pecadores. Nunca esqueça disso. Somos pecadores. Até o dia em que seremos plenamente resgatados pelo Senhor, o nosso Deus, e vamos estar glorificados em Cristo Jesus, somos pecadores. A segunda realidade é que, por causa do grande amor de Deus, por causa da grande e infinita misericórdia do Senhor, podemos então experimentar a preciosa salvação em Cristo Jesus. Não vem de nós, presente, favor, entregue a nós, entregue a mim e a você.
É Jesus, não é religião, é Jesus Cristo. Se lembram que semana passada eu falei para você guardar no seu coração que Jesus Cristo bastava? Vocês se lembram disso? Eu falei, fala comigo, Jesus Cristo basta, é Jesus Cristo. Se alguém quer acrescentar alguma coisa, isso é anátema. A bênção de Deus vem por sua vida, para a sua casa, em Jesus Cristo, amém? Não vem por um cumprimento de religião, não vem porque você vai dar um dízimo a mais, um dízimo a menos, não. Ele vai mostrando e derramando a graça dele a todas as pessoas, para que as pessoas possam ver a graça, o poder, o agir dele. Voltemos então àquela pessoa que você está lembrando, aquele seu tio que você admira, mas que não segue. Aquela pessoa que você conhece, sabe que ele conhece muito a Bíblia, mas segue outra religião. Vamos falar dessa pessoa que ainda não conheceu a Cristo. O que acontece? Ela tem as percepções do agir de Deus. Porque essa graça de Deus não depende de mim, de você e de nossas ações. Essa graça de Deus é disponibilizada a todas as pessoas. Dom Richardson, em seu livro Fator Melquisedeque, ele fala que existe o ponto de Deus em cada cultura humana. É muito interessante isso. Todas as vezes que eu converso com os missionários, eles me contam de histórias e coisas que são interessantes. Uma das histórias que eu conheci foi de um querido pastor missionário nosso, que ele trabalha há muitos anos numa tribo indígena e ele estava traduzindo a Bíblia. Ele terminou a tradução do Novo Testamento para essa tribo. E chegou num determinado versículo, a pessoa que estava ajudando ele, um índio, estava conversando com ele e ele virou e falou assim: esse Jesus é o tal, o outro. Ele falou assim: me conta essa história. Ele contou que existia um mito dentro daquela tribo, que tinha vindo um filho de Tupã, e esse filho de Tupã, ele veio para trazer as coisas boas de Tupã a cada um daquelas pessoas que queriam, e que esse filho de Tupã fazia tanto bem, mas as pessoas não gostaram dele fazer o bem, e por isso então mataram o filho de Tupã, jogando ele de um precipício. Aí ele virou e falou assim: esse Jesus que você está falando então é o filho de Tupã. E ele chorou as lágrimas, ele virou e falou assim: é quase isso, mas começou a explicar, porque o nosso Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele sempre está sinalizando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, para que as pessoas possam se arrepender, e possam se voltar para Jesus Cristo. É isso que eu e você precisamos entender, isso. Que no meio dessa multidão de pessoas que estão mortas espiritualmente, nós precisamos entender e compreender o papel de Jesus Cristo, que traz vida e vida eterna às pessoas. E como Ele traz isso? Ele traz, verso 6, olha que coisa impressionante esse texto. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha que texto maravilhoso é esse. Você já não é mais um cidadão do mundo, você é um cidadão do céu. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus em nome de Jesus. Guarda isso na tua vida. Você já teve essa experiência de estar caído no chão e não conseguir levantar, e você precisar alguém te estender a mão para você conseguir levantar? Você já teve essa experiência na sua vida? Três anos atrás eu tive essa experiência. Eu tive uma convulsão em casa, caí de bruços, não conseguia me levantar, não tinha controle das pernas, dos braços, de nada. A minha esposa chegou, minhas filhas, só estava eu e minhas filhas.
Minha esposa chegou, ela me virou, me chamou e eu não conseguia entender, um tremor descontrolado. Aí ela conseguiu me acalmar, eu fui melhorando, fui tentar levantar, eu não consegui, e somente quando ela me ajudou a levantar, eu consegui levantar. Foi uma experiência extremamente marcante, porque quando eu leio esse texto, eu me lembro desse dia na minha vida agora. Esse dia que eu nasci de novo. Eu já nasci 4 vezes na minha vida. Nasci no dia 30 de setembro de 1972 da minha mãe. No dia 30 de dezembro de 1984, foi o dia que eu me batizei e eu nasci de novo. No dia 7 de abril de 1997, que eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu nasci de novo. E eu nasci de novo agora. E eu gostaria que você entendesse aqui nessa noite, desse esforço que Deus fez em te tirar da morte, da escuridão, das trevas, do pecado. Ninguém mais poderia fazer isso por você, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Foi Ele que veio, estendeu a mão e falou: vem, filho, vem, meu filho, vem, minha filha, eu tenho uma nova vida para você. Mas não foi só para você ressuscitar e viver essa vida. Leia com profundidade o que ele diz. É para você estar agora num outro nível de vida, assentado nas regiões celestiais, no céu. Amém, irmãos? Pensa as coisas que são do céu, vive as coisas que são do céu. Não tente voltar mais para aquela vida aqui da terra, porque é morte, é desgastante, é cansaço, é enfado, é tristeza, é desamparo, é desilusão. Mas agora Ele te tirou, Ele te ergueu, Ele invadiu este mundo, Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, e Ele estendeu a mão dEle por mim, Ele estendeu a mão dEle por você, para você viver com Ele, para mostrar. Continua comigo com o texto, continua com sua Bíblia aberta, para mostrar o que? Nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu não fico esperando uma bênção nova, porque eu já me compreendi que eu sou abençoado em nome de Jesus, amém? Eu não sou um caçador de bênçãos mais, eu não sou um caçador de coisas novas, porque para mim a grande novidade foi encontrar Jesus Cristo, aquele que me tirou do mundo de trevas, aquele que me tirou e me levantou, e que hoje está me sustentando com o poder do Espírito Santo dEle. E não sou eu que ando mais, agora a vida que agora eu vivo, não é mais a minha vida. Agora a vida que agora eu vivo, não são mais os meus sonhos. Agora a vida que agora eu vivo, não é mais o meu querer, porque a vida que agora eu vivo, ainda na carne, é a vida com Cristo Jesus. E quando eu começo a compreender então o que Cristo fez, quem Ele é, Efésios capítulo 1, e eu olho então para a condição do que eu sou, Efésios capítulo 2, eu só posso dizer:
que sou eu, Senhor? Que sou eu, Pai? Se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, a tua bondade para conosco nesses dias, nesse tempo, não vem de nós para que ninguém se glorie. Então andemos com humildade, amém, irmãos? Andemos com humildade na presença de Deus, andemos com simplicidade na presença de Deus. Qual é a vida então que eu tenho que viver? É o encerramento desse texto. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Você não compra, é só aceitar, é presente. É dizer, Senhor, eu aceito. E olha que eu vou te falar, se você falar eu aceito, é uma grande presunção nossa, né? É um presente do Rei dos Reis. Imagina um rei, um grande rei. Imagina ele sentado no seu trono maravilhoso. Imagina você entrando lá nesse palácio desse rei. Você vai entrar e ele vai mandar anunciar o seu nome. Está entrando aí Osmane Maciel, Gesonias Abreu. Está entrando aí Fernando Magalhães. Está entrando aí Carlos Rodrigues. Está entrando. Você está entrando no palácio do Rei dos Reis. Eu confesso que eu conheci algumas pessoas muito importantes nesse Brasil. Teve algumas pessoas às quais eu tremi muito para estar do lado delas. Mas eu acho que o meu desconcertamento seria muito grande de estar na presença desse Rei dos Reis. Eu acho que eu estaria como ali Isaías. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um pecador. Habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ele me chamou. Ele te chamou. E eu quero te dizer, você atendeu? Você entendeu? Você está entendendo? Você está compreendendo que só existe vida em Deus? Que só existe vida em Jesus Cristo? Então eu queria dizer nessa noite, acorda, desperta tu que dormes. Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Nada está fora do controle de Deus. Ele está governando sobre tudo e sobre todos. Ele te chamou hoje. Você entrou aqui nesse palácio do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. E isso é graça. Graça. Amor incondicional dele. Amor imerecido dele. Graça de Deus. O que mais eu posso te dizer essa noite? Viva com Ele, na presença dEle, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, ora a Ele agora. Esse é um momento entre você e Deus, você e Deus.
Se você entendeu onde você está, o que Ele fez, o que Ele está fazendo na sua vida, fique em pé então na presença do Rei dos Reis e o adore. E não se esqueça que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele te ama de uma maneira incondicional, que o favor dEle é maravilhoso, que se chama graça, que Ele estendeu a mão dEle e Ele te tirou da morte e te ressuscitou, e que agora Ele te colocou assentado nas mansões celestiais com Ele. Por isso eu te convido a adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, dizendo que Ele é grande, que Ele é grande e digno de ser louvado. Que o Senhor te dê uma semana de vitória, abençoado, guardado, firmado em Cristo Jesus. Amém. Amém.